Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Olá, bem-vindos a mais um mês de junho, mês da visibilidade LGBTQIA+. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre isso, né, gente? Pelo amor de Deus, é um mês muito especial. A gente também faz aniversário esse mês. Ai, que coisa linda! Amo, amo, amo. E aí a gente vai dedicar esse mês à visibilidade LGBTQIA+, com os nossos episódios. Temos convidados muito, muito, muito incríveis que contribuíram bastante com a gente. Então, como mês passado vocês viram, a gente fez questão de trazer aqui relatos, depoimentos, histórias e participações de mães. Então, esse mês não seria diferente, né, gente? Teremos representatividade de verdade nesse mês dos nossos podcasts, não é, Bia? Sim, olha, esse mês a gente tá muito feliz. É claro que a gente sempre fica querendo mais, né? A gente fica querendo, aquela pessoa e aquela. Mas assim, a gente tem muito tempo ainda pela frente também pra gente poder ter mais convidados e convidadas. Mas a gente tá extremamente feliz com as pessoas mais do que especiais que a gente conseguiu aí pra esse mês. Então, com certeza. Aguardem. Maravilhoso. E hoje, para abrir, a gente quer trazer, claro, PCs falando de saúde mental. Não tem como. Impossível. Ainda mais, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que ainda estamos vivendo. Eu não sei quantas vezes eu vou dizer isso nesses podcasts. Misericórdia. Pandemia. Nossa, acho que vai ter que ter um podcast quando não for preciso falar mais isso. E aí a gente vai estar comemorando. É verdade. Até lá, trazer o champanhe aqui para comemorar nesse episódio. E a gente vai estar juntas gravando. Ai, para! Já mexeu aqui com o meu coração. Esperando por isso. Mas, se tratando de saúde mental, a gente quer falar com mais calma sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Não só na pandemia, mas fora de pandemia, a gente também precisa estar falando um pouco mais sobre como é o acolhimento devido a essa população. Mas agora na pandemia a gente viu que houve um agravamento, sim. Procura por terapia online. Para quem já pode voltar ao presencial, procura por terapia presencial. Lá no Naves a gente dá dicas e indicações de pessoas que já trabalham com essa população. A gente sempre está pedindo, né? Sim. A gente posta, a gente coloca no feed, a gente, enfim, coloca o trabalho de algumas pessoas, mas a gente também coloca muito nos stories. Então, assim, fiquem ligados também nos nossos stories, que tem muita coisa legal lá, muito conteúdo legal, pessoas legais e páginas legais para vocês seguirem. Então, com certeza, tem dos nossos posts no feed também nos nossos stories. Exatamente, né? A gente acha muito necessário ter conhecimento desses profissionais para agregarem ao trabalho, porque a gente sabe que não é fácil. Inclusive, a gente fez ano passado uma live com a psicóloga Viviane, né, que a gente convidou para participar do podcast de sororidade, mas ano passado a gente fez uma live com ela com relação à população LGBTQIA+, estar em situação de vulnerabilidade. Sim. Falamos de suicídio, demos o número do CVV, que vamos falar novamente aqui, 188, por favor, né? A existência desse número e dessas pessoas que estão lá exatamente para isso. Para isso. Qualquer momento. Para isso, exatamente, a qualquer momento. Lembrando, psicólogos não ficam online 24 horas, então, por favor, quando a gente fala do 188, é para ajudar também ao trabalho que é feito
mas só de orientar e pedir que a população procure ajuda, a gente sabe que é um pouco utópico, né? Então a gente quer trazer aqui também questões com relação à acessibilidade e acolhimento. Sabemos que não são todos os profissionais que têm essa forma de trabalho. Vocês conhecem o Naves, conhecem um pouco do meu trabalho, do trabalho da Bia, e nós, como profissionais de psicologia, buscamos acolher a todos, sem propaganda, gente. Isso aqui não é momento de propaganda. É sério, assim, é uma questão de se preocupar onde estão esses profissionais. Então, a gente precisa falar disso e colocar para vocês que é possível achar um espaço que vá acolher. Se você que está nos ouvindo agora tem um espaço na sua cidade que faz esse tipo de acolhimento, manda para a gente lá no Naves, para a gente divulgar, né? A gente precisa saber desses lugares. Acredito que, né, alguns psicólogos, assistentes sociais, advogados que seguem a gente, que tem esse trabalho também, possam estar trocando com a gente em episódios futuros sobre os trabalhos que fazem, mas esse mês ainda a gente vai ter participação aí com relação a essas questões de acolhimento. Não falarei muito. Sim. Eu queria até comentar que, bom, a logística de gravação de podcast, gente, é meio maluca. A gente faz da melhor forma que a gente pode. E a verdade é que esse vai ser o primeiro que vocês vão ouvir, é o primeiro que vai ao ar, mas é o último que eu tô gravando. Então, assim, eu já gravei outros 2 podcasts que ainda precisam de trabalho, né? Porque não é só gravar, enfim. Mas o que eu queria trazer aqui, comentar aqui rapidamente, é que foram com dois convidados diferentes, né? 2 pessoas convidadas diferentes, com assuntos, temáticas diferentes, mas que trouxeram, e vocês vão poder, se vocês ficarem ligados aí, ouvir a importância da psicologia, da terapia, do tratamento, do acompanhamento psicoterápico na vida dessas pessoas, assim, em particular, mas querendo ou não deixa de ter um relato também do quanto que isso faz diferença. Faz diferença na minha vida, gente. Eu faço terapia e faz diferença na minha vida, né? Então é óbvio que é uma coisa completamente diferente, mas ainda assim é uma questão da gente entender que é algo de extrema importância, assim. Então vocês vão ver aí mais pra frente quem continuar com a gente. Vale a pena, por favor, sério. Muito a pena, gente. Eu também tô aqui como ouvinte, que eu ainda não escutei esses episódios. Eu ainda quero. A Camila ainda vai. Eu ainda vou arrumar algumas coisinhas e ela vai ouvir ainda. Mas também vai ser ouvinte, né? Desses aí, assim como eu também serei ouvinte, né? Esse mês aí. Sim. Mas fiquem ligados, porque assim, a gente vai falar, acho que talvez em todos esse assunto vai ser tocado. Então, a gente vê cada vez mais que realmente as pessoas precisam muito desse acompanhamento. Então, sim, a gente está focando na comunidade LGBT QIA+, e a gente está falando com essas pessoas, para essas pessoas e sobre essas pessoas. E vocês vão ver aí que não fui eu que perguntei, não foi isso. Foram as próprias pessoas que levantaram esse tema e ainda, se duvidar, queriam falar até mais, né? Perguntaram para mim como você quer entrar mais nesse assunto, saber que eu sou psicóloga e tal. E aí eu disse, vai ter um episódio voltado para isso. E a pessoa falou, ok. Mas assim, você vê que a pessoa tem, por vontade própria mesmo, de falar sobre isso. Então, você entende
quem Com faz certeza. o acompanhamento psicológico, entende a diferença que isso faz na vida. Ah, é. Só quem passa, quem faz, é que sabe, assim. E dentro desse questionamento, a gente está trazendo aí que é um direito básico, né? Por favor. Pois é. Questão de Exato. saúde, sabe? E esse mês a gente está dedicando os episódios à população, ao movimento, à luta. Só que é Ao um orgulho. trabalho, ao orgulho, com certeza. É um trabalho de todos os dias do ano, né? A gente não fala sobre isso só no mês de junho. É que existe um mês para dar visibilidade, para a gente enfatizar mais. Só que o trabalho que é feito é todos os dias. Essas pessoas que a gente conversa, que a gente convidou para os podcasts, a gente pôde ter essa noção da importância desse acolhimento, né? E eu, Camille, particularmente, me preocupo muito com os profissionais, na verdade, porque que tipo de acolhimento a gente está falando, gente? Quando você vai, né, buscar ajuda, a gente sabe que dentro do ambiente terapêutico já não é para existir de forma alguma julgamento. Sim. E já conversamos, eu acho que em algum podcast, sobre essa questão do se eu, Camille, sem ser psicóloga, acredito em uma coisa, eu vou deixar essa coisa da porta para fora do consultório. Né? É importante eu manter a neutralidade, o equilíbrio, a empatia, né? É uma responsabilidade também, é ética. Então, o que a gente está falando de acolhimento é a pessoa LGBT chegar para buscar ajuda e ela realmente saber que ela está sendo acolhida, incluída, né? Quando a gente fala bem-vindos para vocês que nos ouvem, não é simplesmente só para dizer, né? Não é só uma fala. A gente quer realmente incluir vocês. E abraçar, acolher, escutar. Exatamente. E o que a gente faz ainda é pouco, porque a gente tem muito mais para aprender, muito mais. E muito eu falo mais que a gente deseja fazer também, né, Camille? Nossa, se botar aí no que a gente deseja fazer, pelo amor de Deus, né? Eu falo das questões de me preocupar porque a gente está vendo algumas pessoas, pelo menos, não sei se a Bia já escutou, já tem aí um exemplo para dar de eu não acredito em psicólogos e não sei o quê, porque eles já falam querendo reverter a orientação sexual, não sei o que lá. Existe isso, infelizmente. Eu lembrei que a gente talvez precise ressaltar uma coisa que é muito importante. Gente, o nosso Conselho Federal de Psicologia é extremamente contra qualquer tipo de, sei lá, cura, né, para esse tipo de coisa, porque não é uma doença. Então, a psicologia em si não trabalha dessa forma, né? Mas, infelizmente, existem alguns profissionais que trabalham. E aí a gente não sabe nem se pode chamar de profissional ou não, mas enfim. Aí, exatamente. A profissão, ela já tem esse ressalve. Sim. Não vamos entrar aqui em detalhes e códigos e falando do nosso código de ética, mas para vocês saberem, né? Existem profissionais que a gente não sabe, né? Você pode chamar de profissional. Tem esse tipo de comportamento, né? Apesar de sabermos que, né, há uns anos aí, eram feitos esses tipos de terapias com relação à conversão. A gente tem histórias aí. Ainda é recente a retirada da homossexualidade do Manual de Diagnósticos de Doenças, de Transtornos. E aí a gente vê que
antes eram feitas esses tipos de terapias e, meu Deus, Sim. são histórias muito surreais, chocantes. Demos algumas dicas lá no Nave, já falamos, documentários e histórias, mas sempre há mais coisa para a gente saber, por isso que a luta é necessária, porque a gente pode, em 2021, ainda ver quem fale sobre esse tipo de terapia de conversão, gente, né? A gente ainda vê gente falando isso, mas nossa, absurdo. Então, eu me lembro assim de ouvir em alguns momentos algumas pessoas, inclusive eu não tenho certeza, né, se você estava ou não estava, Camila, mas em alguns momentos pessoas até mesmo perguntando em sala sobre isso, assim, mas e se aparecer alguém no consultório e a pessoa quiser mudar isso porque não quer ser assim e tudo mais, não é tratar como uma cura, mas tratar como algo que incomoda a pessoa e que quer, enfim, né, trazer esse discurso assim de que, nossa, é algo que a pessoa está levando como demanda. Mas assim, a gente sabe que não é isso. No fundo, a gente sabe que não é isso. Não é uma demanda da pessoa, é uma demanda da sociedade que a pessoa absorveu. Então, o nosso papel como psicólogas e profissionais é tentar entender, olha, da onde está vindo isso? Da onde está faltando aceitação? Da onde está faltando amor próprio? Então, assim, às vezes ela ainda não está pronta para isso, ou realmente não quer, não tem. É a escolha dela. Nesse momento, nessa situação, é uma escolha. Mas, assim, a gente não trabalha com relação a, não, ok, então senta aqui que eu vou, a gente vai fazer você mudar, tira a sua cabeça, porque não é isso, gente. Não é isso, não tem como. Não tem como. É algo que a gente aprende já na psicologia, que não é possível fazer. Então, o que a gente precisa trabalhar com relação a medos, inseguranças, a realidade, né, infelizmente violenta, que muitas vezes até mesmo vem de dentro de casa. Com certeza, nossa. E tem tantas outras coisas também que a gente deve trabalhar, mas não incentivar essa falta de autoestima, essa falta de confiança em si, né, na própria pessoa e no que ela é, e não incentivar um medo de ser quem é, e sim incentivar esse orgulho, né, que é celebrado esse mês. É um orgulho de ser quem é. E é isso. É exatamente. E é preciso realmente, muitas vezes, ter coragem para ser quem é. Na verdade, independente de qualquer coisa, em geral. Já precisa. Sim. Já é difícil, né? Mas se a gente for entrar nesses núcleos, né, que a gente fala, vai ficando cada vez mais difícil, a gente vai afunilando. E querendo ou não, até mesmo dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade. Isso também vai se afunilando, porque existem essas algumas letrinhas que são muito mais invisíveis do que outras já. Então, só isso a gente já precisa também colocar e falar e não deixar isso passar, né? Então, assim, tem o A dos assexuais, tem o P dos pansexuais, tem o I da intersexualidade, enfim, tem tanta Incluíram coisa. Incluíram o N, né, de pessoas não binárias. Exato, muito bem lembrado. E falando entre identidade de gênero e orientação sexual, existem milhares, né?
é muito plural. A nossa sexualidade, a nossa identidade é muito plural. Então, a ideia da psicologia é acolher todas as identidades, todas as orientações, e não o contrário, né? A começar realmente por isso aí, tirar essas dúvidas e ter uma educação voltada para isso, né? Porque o que eu estou falando de profissionais, muitas das vezes é porque não tem esse ensino, sabe? Não tem isso. Eu aqui estou pensando, na faculdade não tinha disciplina voltada para a população LGBTQIA+. Quando rolava um assunto, era uma coisa ou outra, sempre tinha uma briga na turma. Mas pois é. Uma disciplina voltada para isso. Vamos falar hoje sobre identidade de gênero, ser diferente, de orientação sexual. Brasil devia cair na prova, sabe? Porque, sério, as pessoas ainda confundem quem você gosta com como você se vê, e não é para confundir isso. Identidade de gênero é diferente de orientação. Como é que tá, né, hoje em dia, né, as matérias, tem mais pessoas LGBT nos cursos, porque a gente precisa dessas pessoas lá dentro, para falar a verdade, né? Mais professores LGBT, por exemplo, alunos que possam estar lá levando de fato o que precisa ser mudado e acrescentado no movimento, porque a gente precisa aprender primeiro, né? A gente aqui como profissional se propõe a aprender, que é nosso. Agora, se você está num lugar e aí de repente esse ensinamento não é colocado, né? O que está faltando, né? Vamos abrir assim a cabeça um pouco mais, porque são direitos dessas pessoas, a saúde, a assistência social, sabe? É qualquer coisa. E aí eu tô falando de saúde, você chegar num lugar e você realmente ser acolhido, você se sentir bem para falar à vontade, poder indicar aquele profissional também para alguém que você sabe que está precisando. Eu acho importante também, além desse acolhimento com a pessoa, o jovem lá, ter com a família precisa também. Então, essa ajuda, né, é no todo, assim, é para o grupo, vamos dizer. Porque a gente sabe que não é, meu Deus, estou muito feliz que meu filho é LGBT. A gente sabe que não é assim. Alguns pais têm muito medo. Né? Não no início, mas a gente precisa acolher desde aí. Por conta da violência também. Tem muitos pais que têm medo pela violência, né? Infelizmente, é uma realidade. Não dá para você falar, não vai acontecer nada, não. A gente tem que trabalhar sobre como que tá, e é por isso que existem mudanças nas leis, que a gente precisa estar lutando cada vez mais para que não aconteça isso, sabe? Mas é por isso também que é necessária a questão da educação. É essencial ter educação sexual na escola. E quando a gente fala, né, de novo, falando o que é educação sexual, a educação sexual ela abrange tanta coisa e nada tem a ver com ensinar a criança a fazer sexo ou sexualizar crianças. Não. É ensinar essas crianças sobre os seus corpos, sobre as possibilidades que existem e educar essas crianças a respeitar. Não é nem aceitar, porque isso não existe. É respeitar. Porque ninguém precisa aceitar uma pessoa heterossexual. Deveria ter que aceitar uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, uma pessoa bissexual e por assim vai. Então não é aceitar, é respeitar. E se desde né, da escola e tudo mais, isso for ensinado, que são possibilidades, né, que existem identidades diferentes, que existem orientações diferentes,
modificar muito, porque é a base. Além do que, isso ajuda as próprias crianças a se reconhecerem quando for o momento de cada uma, né? De cada pessoa. Então, essa educação, ela precisa acontecer tanto também, né, dentro das escolas, crianças, mas isso que a Camille estava falando, com os pais, no sentido de, olha, é assim, isso existe, porque infelizmente a gente não tem isso ainda, e as pessoas não têm educação mesmo, não têm conhecimento. Então elas precisam conhecer, elas precisam saber. Tem muita gente que não sabe. Então a educação é muito a base de tudo. Não, porque quando eu ouço assim, mas como é que eu vou explicar para o meu filho, para minha filha, duas pessoas do mesmo sexo se beijando, não sei o quê. Aí eu fico pensando, a criança ela não faz ideia de nada, ela vai aprender com os pais, no caso. E criança não nasce preconceituosa, já começa por aí, né? E aí ela aprende. Então, aquela mãe, aquele pai, aqueles avós e tios que tem essa dificuldade na cabeça deles. Então, quando você não sabe falar sobre aquilo, quando você ainda vê problema naquilo, quando você acha isso um comportamento surreal, abominável, você não vai saber traduzir para aquela criança de uma forma positiva. Com certeza não. Não vai saber naturalizar, né? Não vai. Então é uma questão de... se amam. Primeiro você como adulto saber, né? Exatamente. Porque aí você podia falar simplesmente, porque é amor, filho. São duas pessoas que se amam. São duas pessoas que se amam, que se gostam. Se falar da boca para fora não dá. Porque o seu comportamento tem que condizer com o que você está falando. Tem gente que acha que criança também não entende, né, das coisas. Mas não, criança é super ligada, tá? Então, entende. Vocês precisam aí entender que elas vão captar a mensagem não só através do que vocês falam, mas muito também através de exemplo do que vocês fazem. Sim, com certeza sim. Nossa. E aí a gente vê, né, o quanto que isso vai perpetuando, porque aí essa criança vai ter um comportamento nada agradável com uma outra pessoa e discriminar. Então, isso é educação, gente. Nossa, se desde o início tivesse educação sexual, a gente não estava discutindo isso agora. Vira uma bola de neve mesmo. E esse negócio de, mas quando vai para terapia tem que fazer o que os pais querem. Porque meu filho eu acho que é gay, então você tem que resolver isso. Se isso acontecer, esse profissional já está indo totalmente contra a ética. Mas vai de cada pessoa, né? A gente sabe que infelizmente existem quem faça essas coisas, mas só para deixar claro, nosso trabalho não é voltado para isso. A gente nem busca e nem pode. É o que a Bia estava falando, né? Primeiro, entender com aquela pessoa da onde está vindo aquela rejeição com relação a si. Porque é muito tá muito entranhado na sociedade, né? A gente acabou de vir do mês de maio, onde falamos de maternidade compulsória. Então, quando você fala com uma mãe, com uma mulher, no caso, né? Ela achando que quer ser mãe, ela acha, ela não sabe se quer. De repente ela quer porque o mundo está dizendo que ela tem que ser, mas não é isso. Então, uma pessoa LGBT, a gente tem que entender. Se vem dela a questão dela não querer seguir, se entender, se encontrar, aí a gente vai começar a trabalhar, né? Essa imposição, não, porque tem que ser, essa heteronormatividade, a gente vê em todos os âmbitos, né? Infelizmente a gente vê em todos os âmbitos. Eu estou falando da faculdade de psicologia, mas a gente sabe que tem outras áreas também, né? Tem casos de pessoas que até evitam fazer determinados exames e consultas, porque já tem uma pegada heteronormativa que não sai, não muda, e aí a gente fica assim, sabe, até como indicar determinado profissional para fazer um atendimento a uma pessoa LGBT, porque
vai pegar uma pessoa não binária e Exato. uma pessoa trans numa consulta com algum profissional que tem a cabeça, sabe, muito na heteronormatividade. Mas você é o quê? É menino ou menino? Mas como é que é isso? Sabe, gente? Por favor. Né? Pois é, e aí a gente vê que se a pessoa já for ensinada desde sempre, né, já entender que o mundo não é binário, porque assim, gente, até se a gente for para assuntos mais triviais, não são 50 tons de cinza. Não são apenas 2, né? Uhum. Então, assim, para tudo na vida, para tudo. A gente é muito, muito plural, muito complexo, é cheio de camadas, então faz muito mais sentido a gente entender que não somos binários nessa vida em relação a muitas coisas. Então a gente vai entender que a binariedade ela também não existe com relação a gênero e até mesmo sexualidade, porque às vezes tem muitas pessoas que às vezes absorvem essa coisa de que então ou é heterossexual ou é homossexual. Não, gente, tem muito mais. Tem muito mais, meu anjo. Vamos estudar. Que lindo. Vamos. Olha que lindo. Vai no nada, você vai aprender umas coisas. Olha só, né não? Se duvidar, começa a fazer uma cartilha ali de conhecimentos. A gente nem vai falar muito, mas a gente vai deixar para vocês irem lá no Naves e ver, né? A gente está no mês da visibilidade, então lá tem desde o início. Por que o dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho? Sim. Vai lá no Naves, tem lá as informações. E vai mesmo, gente. Tem um vídeo gigantesco que eu fiz, tá? Falando sobre a história. Então, assim... Deu aula. Eu estudei a beça. Não posso falar que eu dei aula, né? Por favor, mas... nem perto. Um dia, né? Um dia. Mas, com certeza, assim, pra quem não sabe nada, aquilo ali é uma boa introdução. Então, vai lá, né? Escuta, preste atenção, procura, sabe? Se interessa saber, se interessa pesquisar. Com certeza. Mas isso é uma questão de, por exemplo, né? Quando você percebe a necessidade de abrir mais um pouco a sua cabeça, né? De acolher as pessoas, você está fazendo um bem, você está trabalhando com pessoas, você está querendo ajudar. E é uma questão de humanidade também, né? Eu não concordo com quem se relaciona com a pessoa do mesmo sexo biológico, mas assim, mas qual é o seu trabalho ali, né? Eu ainda vou falar mais disso, na verdade, em algum momento, mas me incomoda também essa preguiça, eu não quero saber, não me importa. Comodismo, né? Assim, ninguém é obrigado, né? Mas é porque é conhecimento, é estudo. Camille, eu acho que é obrigado, sim. Você acha que é obrigado? Eu acho que é obrigado. Porque o que acontece? As pessoas, elas já são marginalizadas. Essas pessoas, elas já são marginalizadas. E aí, a gente fala assim, é uma fala muito problemática, que a gente, sei lá, talvez já tenha romantizado muito, né? Justamente por conta das dificuldades que existem. Mas aí chega uma pessoa e fala assim, eu não acho certo, mas eu respeito. Não, isso não é respeitar. Gente, não é. Entendeu? Não é. É a mesma coisa que você falar, eu não aceito isso. Não aceito pra minha vida, enfim. Mas eu respeito. Não é respeitar. Não é, porque assim, você não precisa aceitar a pessoa.
por que você precisa aceitar a pessoa ou não? Não tem essa necessidade, entendeu? Você não precisa aceitar. Se vem uma pessoa que é heterossexual para ser atendida, ou enfim, para qualquer coisa, e fala com você vai pensar, eu aceito essa pessoa ou eu não aceito. Não é isso, gente. Não é isso. Então a gente precisa tirar. É por isso que a gente precisa normalizar as orientações e as identidades, assim. Então, assim, eu vejo como uma obrigação, como um dever, porque para mim é obrigação você respeitar. E respeito não é, eu aceito. Eu não gosto, mas eu respeito. Porque isso não é respeito. Então, eu vejo como obrigação respeitar, né? Eu vejo como obrigação. Sim. Respeitar, sim, concordo. É porque ainda dentro do que a gente pode falar de acolhimento, né? Onde estão esses profissionais, quais os meios que as pessoas podem procurar para os direitos básicos, a gente sabe que tem pessoas que já nem buscam atender, acolher, estar ali para essa população. Nossa, né? sim. E aí, por exemplo, no código de ética tá que você não pode discriminar, mas a pessoa não se insere naquele meio, sabe? Eu lembro que na faculdade tinha muito essa discussão, né? Mas se chegar um LGBT no meu consultório, eu sou obrigada a atender? Não é obrigada a atender. Eu não queria. Sim, não é obrigado. Mas você a gente não é obrigada a atender ninguém. Não. Mas você saber que estudar, né? Conhecer, entender um pouco mais. Porque realmente, eu não sou obrigada a atender, também não quero saber nada sobre essa pessoa, sobre o movimento, sobre nada. Eu não quero atender, mas eu respeito de longe. Eu não quero saber, mas eu não sabe. Então, assim, são coisas diferentes. Você não querer atender é por muitas coisas, porque você realmente não tem a preparação para atender, porque, enfim, tem diversos motivos para a gente não atender alguém. E muitas vezes não tem nada a ver com questões pessoais. A maioria das vezes tem muito mais a ver com questões pessoais, que eu digo assim, da outra pessoa, né? Isso tem muito mais a ver com as nossas questões de seres humanos, né? E também com entender os nossos limites. A gente precisa ser profissional no sentido de entender até onde a gente pode ajudar ou não alguém. E isso é ser profissional, você falar, olha, não posso te ajudar porque eu não vou conseguir, não vai ser legal. Mas tem outros profissionais que vão poder te ajudar, que vão te ajudar. Então, é claro, com certeza, tem muitos profissionais que não vão atender pessoas da comunidade LGBTQIA+, e ok, né? Tudo bem, realmente não é obrigado a atender. A questão é realmente que eu estava falando aqui, eu já vejo como obrigação essa questão do respeito, né? Fora dessa questão de atender ou não, né? O respeito começa quando você não permite piadinhas no ambiente de trabalho, porque, sei lá, a gente está falando de um lugar, né? Um espaço que atende a população. E aí, se você tiver, né, pessoas nesse espaço para fazer piadas homofóbicas, para fazer comentários nada a ver, não tá certo. Não tá certo. Todo mundo ali tem que procurar saber que cada coisinha é importante. É não apontar, porque para mim já começa assim. Aponta a roupa da pessoa, já tá misturando roupa com gênero, com orientação, já tá fazendo uma bagunça, aquela pessoa já se sente mal. Ela pode deixar de buscar ajuda ali, vendo e ouvindo determinados comentários. Gente, isso é sério. A gente, quando atende, a gente escuta dessas pessoas. Nossa, porque eu já passei por um profissional que falou assim, 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 me visibilizou, me invalidou, nananana. Gente, por favor, são pessoas. Então, quando a gente fala que vocês têm que procurar ajuda, a gente também sabe que essas ajudas podem ser complicadas por conta disso, dessa falta de procurar saber mais, de estar ali. Então a gente pede mesmo, né? Onde estão esses profissionais para acolher? Porque
A gente não, meu Deus, tops e maravilhosos no atendimento à população LGBTQIA+. Não somos ainda. A Não. gente tem muito que aprender. Mas essa sede de aprender é a nossa sede de acolher. O Nave está aí, não é à toa. Algumas pessoas me perguntam por que eu me importo tanto se eu não sou LGBT. Aí eu fico assim, mas eu deveria. Mas tem que ser para. Aí a gente pensa em várias outras coisas, né? Você tem que ser negro para ser antirracista, você tem que ser mulher para ser contra o patriarcado, você tem que ser portador, né, de alguma deficiência para você poder ser anticapacitista, enfim, por aí vai, né? São tantas coisas. Então, são perguntas assim que a gente fica, gente. Tanto que, assim, o que existe muito, o que acontece muito, e comigo, assim, pelo menos, eu não sei se com a Camille também, é que, assim, eu já vi, enfim, já percebi muita coisa, e eu sei que tem muita gente que acredita que eu faço parte da comunidade por conta porque eu levanto a bandeira muito na minha vida pessoal também, na minha vida profissional. Eu faço isso de todas as formas que eu posso, assim. Então, eu tenho muita certeza, é fato que tem muitas pessoas que acham, né? Que acham isso. Eu não tô nem aí, pode achar o que quiser, eu não me incomodo, porque são pessoas que sinceramente não fazem diferença e mesmo que fossem pessoas que fizessem, eu não vejo nenhum problema em acharem alguma coisa de mim nesse sentido, em falarem, eu achava que você era gay. Eu falo, poderia ser, né? Essa não tem não é ofensa nisso. Mas essa não é a questão realmente. E é isso que eu tô falando também, né? De por mais que seja importante, pessoas que são da comunidade inseridas nesses meios, sendo esses profissionais amanhã, também não é só essas pessoas que vão poder fazer esse trabalho, gente. Porque precisa de muito mais gente na luta, né? Não é que tem um lugar de fala sendo LGBTQIA+, ok, mas não impede da gente também poder estar ali, fazer a nossa parte, né? 2 psicólogas hétero lutando, olha só. E aí, isso é surreal, porque eu real fico me perguntando, as pessoas em vez de perguntar outra coisa, perguntam pra mim por que eu me importo, em vez de, Camille, o que você pode fazer pra me ajudar? Eu quero conhecer mais. Sério que é essa a pergunta que você quer fazer, não é? É isso que você se fica curiosa ou curioso para saber? É sério? Sério, cara, é muito nada a ver, assim. E aí a gente vê, né? Por que a gente está nessa área? Por que a gente trabalha? Qual é o nosso intuito? Né? Só dá mais gás. Só. Toda vez que eu atendo uma pessoa LGBT, eu fico assim, tô fazendo um bem, tô fazendo uma coisa boa, eu tô, sei lá, fazendo eu acho minha parte no mundo, eu acho que é um sentimento assim, sabe, tipo, nossa, porque a sensação é de que se você não fizer nada, se você se calar, se você não se posicionar, é de que você tá fazendo o contrário, porque o silêncio muitas vezes ele é violento. Exato. E como a gente sabe que realmente existe essa violência, e na verdade, inclusive, nós somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Então, assim, quem cala consente, sim. Então a gente precisa sim se posicionar, a gente precisa sim se colocar, porque isso faz diferença. A gente não sabe quem tá vendo, quem tá ouvindo. Quem vai parar e pensar, se essa pessoa tá falando, vou lá, vou conversar, ou então vou pesquisar um pouco, sabe? A gente nunca sabe a influência que a gente pode ter sobre uma pessoa. E uma pessoa já faz muita diferença.
Então, a gente precisa ter esse posicionamento. A gente tem lugar, sim, na luta. Como a Camille estava falando, é claro que é diferente com relação ao lugar de fala, mas a gente tem, sim, lugar na luta e tem lugar de fala também. E lugar de escuta, porque, assim, essas pessoas, elas precisam falar e a gente precisa ouvir. E é por isso que a gente está aqui. Eu e a Camille tendo essa conversa juntas, nós duas. Duas mulheres hétero, cis, enfim. Mas que a gente tem convidados e convidadas por aí que não são, né? E que vão trazer esse olhar e essa voz. Então, assim, a gente tenta trazer de tudo e abranger o máximo que a gente pode. Sim, com certeza. E eu tô pensando aqui, né? A questão de saúde mental é um conjunto de coisas. A gente não está falando só da parte da psicologia, né? De você cuidar da sua saúde emocional, mas é um conjunto de coisas. Então, é o direito que aquela pessoa tem de usar o nome social dela, é o direito que ela tem de vestir a roupa que ela quiser, se relacionar com quem ela quiser, trabalhar, gente, mercado de trabalho para a população LGBTQIA+. Meu Deus, outra coisa. Que tema. É porque não entrou, né, pra gente esse mês, mas a gente vai voltar e vai falar disso com certeza, porque a gente precisa saber aonde estão as empresas que contratam, porque quando a gente precisa trabalhar isso, né, independência, autoestima, a gente precisa saber aonde tem as oportunidades, aonde estão as oportunidades. Porque a gente sabe que é difícil. Temos pessoas trans que têm a dificuldade de conseguir emprego. Ainda tem que lembrar que existe um grupo que tem mais dificuldade ainda, pessoas trans pretas. Sim. Aí a gente vai vendo que vai descendo, vai caindo. Mulheres trans pretas. Mulheres trans pretas, olha só. A gente tem aí o caso da vereadora, né, Bia, que teve de Niterói. Olha o nível. Ela sofre ameaça desde que ela foi... desde que ela ganhou, né, as eleições. Sofre ameaças de racismo, transfóbicas, enfim. E ela chegou num nível, infelizmente, que as ameaças ficaram tão sérias, não paravam, que ela teve que sair do país. Gente, que absurdo. 2021. Ela lutando pela comunidade dela. É isso que eles não querem. E continua lutando. Mesmo de longe, ela não tá quieta, não. Não fica calada, não. Ela quer estar viva para lutar. Tem que estar. E tá uma galera aí do lado dela. Porque é muito isso, né? A gente tem já essa ideia de que essas minorias já não são mais minorias em quantidade. Então, se essas minorias se juntarem, tiver no poder, essa galera que não quer não vai suportar. A gente sabe que é isso aí que eles têm medo, porque se todo mundo se unir, ninguém vai ficar feio pro lado deles. É isso que eles não querem. Vai tocar o terror e ela vai ter que sair do país, mas ela não vai desistir da luta, e quem tá com ela também não vai. Mas a gente precisa ter oportunidade de estar inserido nesse espaço, né? Sim. Políticas públicas para a população LGBTQIA+. Precisa ter essas pessoas inseridas nesses espaços, gente. Por favor. A saúde mental também tem a ver com isso. Sim. Saúde feminina da mulher lésbica, por exemplo. Como que elas são atendidas nesses espaços? Que acolhimento elas têm? Quando você vai numa consulta ginecológica e já presumem que você é hétero, vai já invisibilizando a sua orientação. Exato, porque tem todo esse... É algo até que a gente estava conversando, eu e a Camille. Tem todo essa coisa, né, em volta da virgindade feminina, e que existe apenas, né, só
tira a virgindade quem tem aquela coisa com a penetração e o ímã rompido, enfim. Tudo uma Então, lenda. é uma coisa com esse negócio, com essa pelezinha, né? Que é uma pele, não é nada além disso. Enfim. E aí a gente já tem conversas, né, que falam sobre isso e que trazem a questão de que não existe a virgindade, né, no sentido de físico, né, biológico. A gente pode sentir e falar sobre uma virgindade no sentido geral. Eu nunca tive experiências sexuais na vida, né? Ok. Uhum. E aí você se sente, se a pessoa quiser, se ela quiser, se sentir e colocar esse nome. Eu sou virgem, né? Mas isso não tem nada a ver com penetração. Só que, infelizmente, muitos médicos e médicas, profissionais da saúde, trabalham dessa forma, né? Que a mulher ela só vai perder a virgindade dela se ela tiver uma relação que houver penetração. E se aquela mulher nunca tiver uma relação que tiver uma penetração, mas tiver vida sexual ativa e precisar fazer exames para se cuidar? Exatamente. É uma ideia muito Como falocêntrica. Muito, exatamente. Totalmente falocêntrica. E como que essa mulher vai se sentir? Exato. Se a pessoa já vem, no caso, e muitas vezes quando é essa figura, né, querendo ou não, são os médicos em geral, se a pessoa já vem e fala desse jeito, assumindo que a pessoa é heterossexual, e como que a pessoa fica, dependendo de como ela lida com aquilo, em falar que, bom, não é bem assim, eu tenho experiência sexual, a minha vida sexual é ativa, mas eu nunca tive penetração. E aí como é que fica para falar isso para um médico, sabe? Porque a pessoa já vem falando com relação à penetração diretamente. E quando você fala de atividade sexual, não é só isso, gente. Meus amores, existe tanta coisa. Já falamos disso, né? Diversas maneiras com relação a fazer sexo, a ter essa atividade sexual. E mesmo que seja uma pessoa que é hétero sendo atendida, Sim. O que a gente está falando aqui é da linguagem do profissional. Exato. Que quando você presume a heterossexualidade, você invisibiliza sim uma outra pessoa. E aí essa pessoa ela vai deixar de fazer um exame, vai ficar com vergonha, porque ela já sai de casa. Não vai voltar ao médico. Não vai voltar, mas ela já sai de casa esperando talvez uma rejeição ou uma discriminação, porque tá no meio, tá na saúde pública, infelizmente. Às vezes acontece de algumas mulheres lésbicas acabarem deixando de fazer determinados exames, não se cuidar, para não passar por esse constrangimento, porque é um constrangimento. E existe alguma coisa que ampare essa mulher, se ela for constrangida dessa forma? Não existe. Então tem que ter uma mudança na forma de você colocar para a pessoa como vai fazer um exame. Uma vez eu vi uma live de uma ginecologista que tem esse trabalho e ela falou, não, no meu consultório tem todos os aparelhos necessários e tamanhos específicos para você poder fazer uma transvaginal, seja o que for, mas, sabe, perguntar como que é a vida sexual daquela pessoa, né? A atividade. Você tem a vida sexual ativa? Quando você pergunta se tem a vida sexual ativa, você já pergunta de uma forma ampla. Você já não está colocando para aquela pessoa que ela transa com um ser humano com pênis. Começa por aí. E aí você já, né? Eu posso falar que eu me relaciono tanto com homens e mulheres. Sim. E aí você começa a incluir essa galera. Porque essas pessoas chegam no consultório de psicologia pra gente, falando sobre isso, gente. A gente não tá inventando, não. Queria a gente tá inventando, né, Camila? Não é só pra encher linguiça aqui, não é isso. Tem esses tipos de caso. E a psicologia tem que dar conta disso também. Porque aquele indivíduo, aquela pessoa foi machucada, foi invisibilizada, sofreu um constrangimento numa consulta médica. Isso é uma forma de humilhação também, né? Não deixa de ser.
porque ela se sente ali Violência, né? acuada. É uma violência, com certeza. Então, e a gente, como psicólogos, a gente precisa tratar e estar atento a tudo isso. Tem pacientes que pedem indicação médica para a gente de todas as áreas, especialidades, porque justamente por isso, assim, porque a pessoa não está acostumada a ir em médicos, tem medo também, muito por conta disso. Então pede pra gente indicações. Pelo menos assim, eu já passei por isso. Indicação Sim. de médicos assim, que não tem endocrinologista. E assim, eu, por acaso, conheço, né, um ou outro que eu posso indicar, mas eu não tenho essa gama tão vasta assim de profissionais que eu poderia indicar. Eu gostaria muito de ter, mas muito mesmo. Na verdade, esse é um dos propósitos do NAVES, né? Com Mas certeza. ainda não chegamos lá, chegaremos. Mas é algo muito problemático de, assim, a gente tem que abranger todas essas questões. E o quão problemático é que a pessoa, né, ela tá ali com a gente, ela criou um vínculo, a gente criou um vínculo, né, dentro de terapia e tudo mais, um vínculo terapêutico, e a pessoa tem a confiança de perguntar, de pedir sugestão, indicação, e às vezes a gente tem, e às vezes não. E aí, às vezes, a pessoa fica sem ir. Sim. Porque já sofreu muita violência na vida e vai falar, não vou sofrer mais. E olha só, isso mexe diretamente com outras questões de saúde, né? Saúde física. Sim. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão. Olha, eu não tenho uma indicação para você ter, né, desse profissional em específico. Eu posso tentar achar, nada é impossível. A gente tenta, eu posso falar por mim, eu tenho certeza que pela Camille também, que a gente tenta procurar, encontrar, ver se consegue achar alguém, né? Se na hora a gente não tiver. Mas a questão é justamente essa. Olha, eu não tenho ninguém aqui no momento para te passar, mas eu vou pesquisar, né? Alguém que seja confiável e tudo mais. Mas ainda assim a gente precisa pesquisar, trabalhar em cima da autoconfiança da pessoa, dela já chegar e sabe, e já falando, ó, se isso não parte, infelizmente, do outro lado, que é o lado que deveria partir, a gente precisa trabalhar com quem está com a gente, que é a pessoa, o paciente, né? Sim. Então a gente precisa trabalhar e falar, olha só, se você sofrer algum tipo de comentário, de piada, entre aspas, uma piada, né? Qualquer tipo de violência, a gente vamos se preparar para isso. Como que vai ser? Como que pode ser? O que pode acontecer? Então a gente precisa, dentro da terapia, dentro do set terapêutico, pensar em diversas possibilidades para aquela pessoa não deixar de ir, para a gente tentar fazer com que essa pessoa não deixe de se cuidar, né? Não deixe de cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo também se fortaleça, porque infelizmente sim, pode acontecer dela ser violentada de alguma forma num consultório médico, por exemplo. Exatamente. E isso me lembra de novo ficar pedindo aí indicações, gente. Vocês sabem que nós aqui do NAVES somos do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, profissionais do estado do Rio que façam esse tipo de acolhimento de forma saudável. Cheguem até nós. Alguém conhece? Alguém já foi numa ginecologista que sabe fazer esse trabalho? Alguém fala pra gente, indica, que a gente vai indicar para quem a gente atender, acolher, souber, porque esses jovens essas pessoas podem não procurar, às vezes, com essa ideia de que é impossível achar, né? Então a gente quer indicação, a gente quer parceria, a gente quer ouvir. Sim. Como é que está nas universidades hoje, que acolhimento está tendo, que ideias estão saindo, porque a gente precisa mudar isso. Existe a necessidade dessas mudanças,
Porque não adianta na sessão você trabalhar o seu emocional e em todas as outras áreas tá tudo ferrado. Não consegue mais nada. Não vai pra frente. Não dá mesmo. As coisas precisam caminhar juntas. Exatamente. Saúde mental é isso. Todas as saúdes ali incluídas, física, social, emocional. Exato, a gente fala, né, que a saúde mental ela não é um estado, assim, né? Ela é uma qualidade é um bem-estar geral, né? Então não é então a pessoa não é ausência de transtornos, é uma qualidade de vida. Então é por isso que a gente fala dentro da psicologia que o ser humano é biopsicossocial. Então existe a parte biológica, fisiológica, né? Social e psicológica, assim, né? Então mas dentro da psicologia a gente precisa, de alguma forma, é claro que dentro da nossa capacidade, a gente não vai aí invadir os espaços de outros profissionais, mas dentro do que nos cabe, trabalhar todas essas questões, porque é necessário. A gente vê que às vezes tem uma carência de educação, isso relacionado tanto à questão escolar quanto à questão familiar. Também existe isso. A pessoa não foi acolhida dentro de casa, porque as pessoas dentro de casa não têm informação. São pessoas, muitas vezes, infelizmente, idosos. Enfim, então a gente precisa trabalhar, porque assim, às vezes a pessoa já cresceu sendo minada, sendo reprimida de diversas maneiras. E aí vem assim, questões de família, questões de religião, a gente também não pode deixar isso de fora. Porque assim, muitas vezes pode ser uma coisa legal, né? Também a gente não vai generalizar. Mas também tem muitas vezes que não é nem um pouco. Então, a pessoa às vezes já cresce com tudo isso em volta. Uma família bastante tóxica e bem preconceituosa, sem informação, sem conhecimento, às vezes extremamente conservadora com um lado religioso que não é nem um pouco, que é totalmente intolerante, né? Então, assim, a pessoa já cresce meio que num espaço mínimo, assim. Então, o que a gente precisa trabalhar para essa pessoa realmente se desenvolver, para ela desabrochar, para ela realmente começar, primeiro, a enxergar quem ela é, porque às vezes ela nunca nem teve essa oportunidade. Ela teve tanto que se esconder, tanto que se colocar de lado, né, se anular, que às vezes a gente precisa começar um trabalho lá do início para descobrir quem é você, como você é, o que você gosta, né, de fazer, assim, que eu tô falando, o que você gosta de fazer, o que você gosta de sair, você gosta de ficar em casa, você gosta de filme, você gosta de... Quais são as coisas que são divertidas para você? Você gosta de cantar? Você gosta de desenhar? Você gosta de pintar? Você gosta de... Enfim, e às vezes, eu juro, eu não tô brincando. Às vezes a pessoa não sabe. E a gente vai tendo que trabalhar sobre isso com relação assim, vamos tentar, vamos ver o que você gosta, vamos ver o que você incentivar a pessoa a tentar coisas. E a se rodear de pessoas de confiança. Que aí podem ser pessoas da família, mas não necessariamente. Porque nem sempre a família é a rede de apoio, né? A gente estava conversando isso esses dias, né? Com relação à situação do Thiago Abravanel. Isso, exatamente. Imagina. A gente sabe como é que é exatamente a família dele inteira, claro, né? Sim. Mas é uma família que, assim, querendo ou não, é bastante pública. E a gente vê que tem
muito preconceito ali. É. E ele, com certeza, passou por muita coisa. Mas pode ser que dentro da família dele ainda exista uma pessoa ou outra que ele possa, assim, contar. Às vezes tem, a gente não... Espero que tenha, né? Com certeza, então, espero. É uma coisa também da pessoa ir se abrindo, porque assim, é muito compreensível que depois de tanta paulada, a pessoa se fecha, né? E não consiga confiar nas pessoas. Mas aí tentando se abrir um pouco e tentando ver, será que uma pessoa eu posso confiar? Vou tentar entender, vou tentar olhar um pouco mais profundamente para ela. E aí, independente de se tem laços sanguíneos ou se não tem, às vezes é uma pessoa que você conhece, gente, até pela internet, sabe? Rede de apoio. Exato. Hoje em dia tem amizades que são feitas pela internet. Claro que com cuidado, tá? Eu não tô... Eu não tô aqui... Enfim, com cuidado. Mas isso também existe. Eu tenho amizades, assim, de verdade, verdadeiras, que eu não conheço pessoalmente ainda. Mas são pessoas que eu sei que eu posso contar pro que eu precisar. Então, vamos construir essa rede de apoio também. É muito, muito importante. E isso também é algo que é construído dentro da terapia, né, Camila? A gente também incentiva muito. Sim, com certeza. Isso que você falou é uma questão que deu uma piorada com a pandemia, com essa de estar em casa e o sofrimento da pessoa LGBTQIA+, dentro de casa, com uma família intolerante. Nossa, um sofrimento. E aí a gente busca trabalhar da forma que realmente é possível no momento. Ter essa rede de apoio sem ser de uma relação sanguínea, né? É necessário você poder contar com uma outra pessoa. Esse vínculo construído com o terapeuta também é muito bom, é muito importante. Esse incentivo, né? Trabalhar a autoestima, tudo isso. Mas é necessário também trabalhar a independência dessa pessoa, por isso que a gente citou aqui, tem muitos detalhes, mas a gente pode falar mais disso em outro momento, que é com relação ao mercado de trabalho, que não adianta falar para aquela pessoa que ela vai ter que ficar passando por aquilo e tal, né? Tá dentro de casa, tem que ficar, porque também não tem ainda a sua independência. A gente tem que trabalhar tudo, né? Emocional, independência financeira, e vamos por partes, né? Às vezes tem aí uma pessoa que pode empreender, vamos incentivar o trabalho de alguém, aí a gente vai estar ajudando essa pessoa, descobrir empresas que contratem, a gente precisa disso, para que essa pessoa tenha, né, a vontade mesmo de viver. A luta é necessária para isso, né? Representatividade de forma coerente em diversas áreas, de forma coerente que eu falo, que é porque a gente sabe que tem empresa que diz que é super inclusiva e tudo é diversidade para aquela empresa, bota hashtag coisa linda e maravilhosa, mas na hora de contratar a gente vê se a empresa está falando sério ou não, porque como existe para pessoas pretas quando tem essa questão do antirracismo em algumas empresas, para pessoas LGBTQIA+, acaba sendo o mesmo, não é só uma hashtag, tá? Mês de junho tá aí, visibilidade, não é só nós somos a favor e blá blá blá. Gente, não, o negócio é muito mais sério, tá? Só para ser claro aqui. Sim, a gente está precisando de pessoas que queiram lutar, que queiram realmente ajudar outras pessoas que precisam, né? Esse é o intuito. É necessário. Então a gente quer deixar aqui para vocês nesse episódio que a saúde mental da população LGBTQIA+, é um tema necessário de ser abordado, independente do mês da visibilidade. Sim. Mas quando a gente está falando de saúde mental, não é só psicologia, a gente está falando de todo um conjunto. Então, aos poucos, a gente vai trazendo aqui outras pessoas que possam estar agregando com esse assunto, mas que vocês possam ver que tem onde buscar ajuda. A gente vai ajudar vocês também.
né? Não desistam de procurar ajuda. Isso. Vocês não estão só. Não. É a mensagem aqui, né, que tem outras pessoas juntas com vocês, né? A gente quer que essa corrente aí de amor, porque no final das contas isso é amor. É isso. Seja cada vez maior. Exato. E sermos mãos e ouvidos e ombros e abraços. Claro que abraços quando for permitido, mas enfim, da forma que der, né? Porque a gente aprendeu aí nessa quarentena que existem outras formas de a gente abraçar aí a pessoa. Mas que sejamos sempre essas pessoas que acolhem e que existem mais. Então, não desistam, de verdade, não desistam de vocês. E é isso. A gente não vai. Exato, a gente está aqui e assim como nós, existem outras pessoas muito, 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 muito maravilhosas que sabem tanto e que também e que se dedicam tanto. E então, assim, não desistam, porque vocês têm sim apoio, vocês são muito importantes para a gente, para a sociedade. E isso a gente está querendo dizer para cada pessoa que está escutando a gente aqui. E deixar esse recado, né? Que a gente vai estar sempre falando, a gente vai estar sempre trazendo, a gente vai estar sempre escutando. Então, reforçar essa questão de quem quiser conversar, quem quiser mandar relato, quem quiser mandar sugestão, quem tiver indicações, né? A Camille estava falando, a gente é aqui do estado do Rio, mas também de outros lugares, porque querendo ou não, o Naves acaba, né, abrangendo aí vários outros lugares. Então, se alguém vier perguntar, a gente pode ter indicações de outros lugares, a gente também pode fazer parcerias com pessoas de outros estados também, para estar aqui no podcast, para conversar, para tirar dúvidas. Então, tudo que vocês quiserem assim, conversar, dividir com a gente, entra lá no Naves, fala com a gente, que ou eu ou a Camille, a gente vai responder assim que a gente puder. E a gente quer muito essa interação cada vez mais. O quanto a gente preza por isso assim, não tem como nem descrever, né, Camille? Muito obrigada. Só gratidão. E a gente está aí para se unir a vocês e fazer esse movimento enorme, mais forte, com certeza. E fiquem ligados que o próximo episódio tá maravilhoso, com participação. Sim. Olha! Ai, gente, eu tô tão animada para esse mês. Sério. Vai ser ótimo. Vocês vão amar. E a troca vai ser muito positiva pra gente também. Muito aprendizado. Então, não percam. Beijos. Beijo, gente. Até a próxima.